Você ama cultura pop, assim como eu tenho certeza absoluta que você conhece o meu convidado de hoje. Músico, compositor, influenciador, criador, ele é muita coisa. E o mais interessante de tudo é que ele entende de entretenimento e de Hollywood como ninguém. É uma honra para mim receber aqui no meu canal, para minha primeira entrevista, Gabriel Mahaley. Ah, bem-vindo! E aí, tudo bom? Gabriel, você não sabe como eu tô feliz de te ter aqui, até porque eu já te contei, você é a pessoa que influenciou para que eu virasse criador. Eu sou um professor de inglês com vontade de comunicar e assistindo seus vídeos você fez parecer tão fácil que a culpa é sua que eu tô aqui, não é nada fácil. Ah, mas é assim mesmo. Com o tempo você vai aprendendo os macetes, vai achando a sua identidade e é sobre isso. É difícil, né, você achar o tom ali, se você fala muito empolgado, você fala, ai meu Deus, tô forçado. E se você fala um pouquinho, você fala, ai meu Deus, eu tô parecendo que eu tô sem vitaminas. Então eu acho muito difícil achar o tom. Ah, é assim mesmo. O que importa é aquela coisa. Eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta: o que, que você acha que eu tenho que fazer para conseguir fazer o melhor conteúdo? Eu falo fazer. Porque o problema é que as pessoas às vezes ficam se cobrando tanto do que elas têm que criar, como elas têm que criar, o nível de qualidade que elas têm que oferecer. E aí elas perdem tanto tempo com aquilo matutando na cabeça delas que elas não Uhum. fazem. Então, assim, às vezes é melhor você fazer uma coisa mais simples, mas você fazer para você começar, do que você ficar só na expectativa de tentar fazer uma coisa muito boa, muito elaborada e tudo mais, e no final você não conseguir fazer nada. Não entregar nada, isso é verdade, eu Ah, percebi isso também. então é assim, é sobre isso. Uhum. E Gabriel, eu tava vendo os seus números e eu queria te dizer uma coisa: 80 milhões de visualizações. Quando você escuta esse número, 80 milhões de visualizações. Isso não te assusta, não? O que você sente quando você escuta? Eu sinceramente, tipo assim, ao mesmo tempo que eu acho maravilhoso pensar, tipo, caramba, 80 milhões de pessoas já me assistiram, ao mesmo tempo eu não sei o que é 80 milhões. Sim. Sabe, tipo, eu não imagino que seja 80 milhões. Sabe, Uhum. eu não sei o que significa isso, talvez, na prática. Eu sei que Uhum. são números grandes, né? Que, assim, é muito legal as pessoas estarem assistindo, mas o, o que são, o que representa esses 80 milhões? Uhum. Sabe, então é muito louco. Não É é muito. como se fosse assim, 80 milhões de pessoas num lugar só te assistindo, É, né? É toda uma tipo, construção. entende? Sim. Tipo, é uma coisa que demorou anos para conseguir chegar naquele lugar, para conseguir, enfim, produzir aqueles 80, aquela coisa toda. Então Uhum. é muito doido isso tudo. É, e na nossa sociedade de hoje, eu vejo que os números ditam muito os lugares que você vai estar. Então, por exemplo, se você É. tem muitos seguidores, se você tem um alcance grande, você começa a ver que as pessoas te tratam diferente. E lá, olhando para o seu início, para hoje, o que você sente que mudou quando os números começaram a aparecer? Você sente que algum amigo começou a aparecer, algum amigo te procurou, ou as pessoas próximas de você não mudaram, foi mais externo mesmo? Não, muitas pessoas tentaram aproveitar sim, Uhum. e é interessante você perguntar isso, porque foi uma coisa que me deixou desconfortável muitas vezes, porque eu continuava a mesma pessoa, só que fazendo o que eu fazia. E muita gente vinha com aquela famosa história da troca de favores. Ah, sim. Ah, eu já fiz isso por você aqui, você tem que fazer por mim ali. E eu não tô falando de pessoas assim, de troca na internet. Eu tô falando de troca em coisas do mundo real, Sim. sabe? Coisas do Uhum. tipo assim, um amigo que tinha um sonho de ser artista. Aí ele me via conversando com certas pessoas, ele achava que eu tinha a obrigação de passar o contato daquela pessoa para ele, fazer uma Nossa. ponte. Então, assim, isso é meio complicado, porque eu às vezes nem tinha intimidade com aquela pessoa que eu já estava conversando, Uhum. porque aquela pessoa me conheceu através de um conteúdo que eu fiz, e a pessoa meio que queria que eu abrisse uma porta para ela através daquela pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Sim. E no fim, quando eu dizia não, eu me tornava uma pessoa ruim para aquela pessoa. Uhum. Então, eu perdi algumas amizades, sim, por conta disso, de falar não. Sim. E é meio complicado de verbalizar isso, porque assim, quem é meu amigo mais próximo hoje em dia já tá caquético de conhecer essas histórias.
Mas eu Sim. nunca tinha falado antes, assim, publicamente em algum lugar que eu já tinha passado isso. Então, foi uma coisa que eu tive que lidar de uma maneira que não foi muito bacana. Eu Sim. fiquei muito mal na época, E em por algum causa. momento você se sentiu obrigado? Você fala assim, nossa, realmente eu tinha que usar essa minha visibilidade para ajudar esse meu amigo? Ou você desde sempre falou, não, isso aqui é um trabalho, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu sempre falei não. Não, você sempre. Eu acho legal, inclusive, porque pelo que eu vejo dos seus vídeos, você não tem medo de se posicionar, né? Eu percebo bastante que Eu você tinha fala com cara. mais. Você tinha? Tinha. Uhum. No começo eu tinha, principalmente no YouTube. Eu acho que existia uma. Porque o que acontece é o seguinte: o problema de você fazer conteúdo de cultura pop no YouTube do Brasil é que você é sempre muito comparado com todo mundo, Sim. entendeu? Sempre você tem que estar ao lado de alguém. Você não pode, tipo assim, falar uma coisa que não faz parte, às vezes, de um senso comum que as pessoas já querem ouvir ou elas já esperam ouvir. Parece que Uhum. as pessoas querem sempre uma reafirmação do que elas já esperam que elas viram em outro lugar. Sim. E meio que, tipo assim, eu tenho um defeito muito grande de não ser assim. Eu não consigo ser essa pessoa. E aí, com o passar do tempo, começou a me incomodar. E aí eu fui percebendo que eu comecei a ficar ácido. Uhum. Um pouquinho, cada dia que passava eu ficava um pouco mais ácido no que eu fazia. Sim. Até que eu comecei a perceber que, assim, eu estava inibindo uma grande parte de brincadeiras e outras coisas para tentar adequar num contexto de entretenimento ali que existia, numa bolha que o público tinha já de percepção do que significa se falar de entretenimento no Brasil, Uhum. eu queria ser, que eu não queria fazer, eu não queria ser daquele jeito, sabe? E aí eu percebi assim, eu falei, cara, tá chato, não tá me Não foi compensando. por isso que eu iniciei, né? Não era para me botar E numa aí, tipo, prisão. eu comecei a buscar outras coisas para poder falar. Eu comecei a buscar, vamos dizer assim, eu comecei a fazer editorial de um determinado assunto que as pessoas em geral já falavam, para eu achar um outro lado, talvez, dentro daquela mesma história que tivesse uma nuance que mais parecia comigo. Uhum. Então, foi a partir daí que eu comecei a falar muito sobre fofoca de bastidor, que eu comecei a trazer, tipo assim, eu falava sobre a história de uma música, mas aí eu colocava, às vezes, uma parte mais polêmica que aconteceu sobre um Uhum. determinado problema para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que a partir daí eu fui achando um pouco o meu ritmo, né? Uhum. Mas tomou tempo até, de fato, eu conseguir, assim, a minha catarse. Eu acho que eu consegui minha catarse mesmo no TikTok, que era uma plataforma que eu tinha muito preconceito, Uhum. Então você sabe? acabou usando bastante lá, e aí lá você sentiu que você tinha uma linguagem mais livre, talvez? Muito mais, nem Muito compara. mais livre. O YouTube necessita de um tipo de dinamismo para você produzir o conteúdo horizontal. Uhum. O público espera de você muito aquela coisa VJ, aquela coisa muito bem narrada, aquela coisa com um contexto muito completo, complexo, né? E às vezes as histórias mais complexas, elas são chatas. Uhum. E aí, para você contar uma história muito cheia de coisa, ficava um porre. Porque Sim, às vezes você podia super dar uma reduzida, focar numa coisa mais óbvia, que ao mesmo tempo você se comunicava muito mais. sim. E a sorte foi que, com a mudança no Brasil, no tipo de consumo de conteúdo, que o conteúdo vertical no Brasil é o conteúdo mais consumido, né? Uhum. Não é mais o conteúdo horizontal. Sim. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo e eu fui aceitando a transição, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. É, eu percebi que os seus vídeos ultimamente estão todos vertical, né? Você deixou. E você continua fazendo histórias ali de mais de 1 minuto, porque quando eu escutei falar que muita gente faria conteúdo vertical, eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que vai ser aqueles de menos de 1 minuto e tal? Mas eu vejo que você continua ainda Eu faço dialogando bastante. sempre de 3. Uhum. Eu acostumei o meu público com conteúdo de 3 minutos. Eu Uhum. nunca passo de 3. Porque o que acontece? 3 minutos é a tolerância máxima de tempo de conteúdo
que Uhum. as plataformas entregam o conteúdo. Conteúdos de mais de 3 minutos, ele tem um pouco mais de dificuldade de locomoção algorítmica. Uhum. Então, eu aprendi a contextualizar tudo em 3 minutos para conseguir fazer a entrega com começo, meio e fim, Sim, sabe? sim. Então, foi um pouco. Eu apanhei um pouco, mas eu aprendi a fazer. Sim. E uma coisa interessante que eu acho sobre você é que você tem o ponto de vista de vários lados. Por exemplo, você tem o ponto de vista do publicitário, você também tem o ponto de vista do artista, que inclusive eu amo as suas músicas. Eu tô viciado em Angel. Ai, obrigado. Maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que você deve ter escutado isso muitas vezes. Ela é muito boa. É E bom. como que você consegue hoje em dia falar desse ponto de vista, que às vezes parece um ponto de vista de alguém que tá olhando tudo de fora, né? Mas você, de certa forma, está inserido ali porque você entende das estratégias. Como que você faz para dividir as coisas? Para você falar assim, agora quem está falando é comentarista, não é o produtor musical, não é o cantor, é só o comentarista. Não vou dar minha opinião técnica da coisa. Então, eu faço naturalmente só de narrar a história, Uhum. sabe? Narrar a história é muito fácil, mas as pessoas ficaram tão acostumadas a entender que a minha narração de história, ela é opinativa, que muitas vezes as pessoas me interpretam mal, como se eu estivesse dando uma opinião baseada só numa história que eu tô contando. E eu Ah, sofro isso constantemente. É uhum. um tipo de coisa que eu ainda não aprendi a resolver dentro do meu conteúdo. Eu não consigo muitas vezes fazer com que as pessoas entendam que eu só estou contando uma história, que eu não estou opinando em nada, que eu só estou falando tipo assim, isso está aqui, está sendo falado neste meio de comunicação, então aqui está a história que eu vou contar para vocês. É Uhum. só isso. Mas a maioria das pessoas acha que, tipo assim, eu tô inventando, que eu tô dando minha opinião e tudo mais. E não, eu tô falando sobre uma coisa que tá tendo um debate, uma discussão. Então é um pouco difícil de equilibrar eu na percepção dos outros. Porque as pessoas já se acostumaram com a minha parte mais opinativa por conta dos conteúdos que eu fazia no YouTube, né? Uhum. Principalmente os meus vídeos mais virais no YouTube são vídeos opinativos, Ah, né? sim, eu inclusive te conheci num deles. O primeiro vídeo seu que eu vi era um que você estava falando sobre a Thalia. Eu sou muito fã da Thalia, desde que eu me lembro, e você estava contando Thalia para Leigos, acho que era o nome do vídeo. Ah, sim. E eu amei, eu falei, nossa, que legal Oi. ele trazendo um ponto. E eu acho bacana porque você faz a gente refletir. Lá você estava levantando a questão da Thalia ser muito relevante, mas para essa nova geração eles estavam tratando como se ela fosse uma desconhecida. Isso. Hoje em dia, eu percebo muito que isso continua. É uma tendência degenerativa cultural triste, sabe? Esses tempos para trás, eu estava conversando muito com a minha irmã, e a minha irmã, assim, ela já veio, né, 5 anos mais nova do que eu, então ela já foi exposta a determinadas coisas que já são diferentes da que eu fui exposto. Uhum, E uma coisa que me chama muita atenção é que a minha irmã, ela aceitou muito bem coisas que eu tinha, porque eu influenciei ela a consumir aquilo, e hoje em dia as pessoas não aceitam tanto a influência do consumo que vem de pessoas, às vezes, que são mais velhas do que ela, da mesma família e tudo mais. Porque nós ficamos tão condicionados a essa ideia de sempre ter o nosso gosto uhum. hiper feito, né? Assim, tipo, você entra no Spotify, o que o Spotify faz? O Spotify, ele literalmente entende o que você quer ouvir de música e ele te direciona só para aquilo. O Uhum. Spotify, ele não te ajuda a conhecer fora do que você já ouve. Tem uma dificuldade muito grande ali se você não forçar o algoritmo a fazer isso. Eu acho que as pessoas ficaram muito com esta mania. Então, hoje você pega jovens de 19 anos, você pergunta sobre coisas assim, simples, sabe, de entretenimento, cultura pop, pessoas, eles não reconhecem as personalidades. Eles É. acham que tudo começou agora, que aquelas pessoas elas representam é, a história. E não é, elas representam um zeitgeist, elas representam uma época que elas estão inseridas ali com aquele público consumindo elas. Mas aquelas pessoas para chegarem ali, elas foram influenciadas por vários até chegar ali.
Então, infelizmente, eu percebo muito que o público hoje só vai no objetivo deles. O Sim. público não se abre tanto a outras coisas. E eu acho isso triste, porque vai fazendo com que os artistas não se tornem mais lendas. Sim. É, os E artistas você se falou tornam. do algoritmo, me fez pensar um pouco, porque eu estava ouvindo suas músicas, como eu te falei, e eu achei Uhum. elas tão boas, assim, de verdade, eu achei incrível, uma produção perfeita. Me lembrou muito, por exemplo, teve uma que eu acho que era Break Up With Me Before Your Boyfriend Do, e aí eu Uhum. fiquei pensando, nossa, essa música eu super escutaria numa Gospel Girl, por exemplo, tocando, Sim. né? Mas ao mesmo tempo eu vi que a maioria são músicas em inglês. E aí É. eu imagino que tem essa briga entre o seu público, que é um público que escuta conteúdo em português, né, dos seus vídeos, Uhum. e entregar esse conteúdo em inglês para ele. Sim. Existe algum equilíbrio que você fala assim, olha, eu preciso cantar para me expressar em inglês, porque aparentemente você é como eu, que se expressa melhor os sentimentos em um outro idioma, Fala mais. mas... Porque Hum? o inglês, ele tem a questão estrutural do idioma, ajuda você a falar mais com menos. Uhum, Então, quando você faz isso na questão fonética da música, você consegue criar hum, uma infraestrutura melhor ali para fazer faixas mais pop. O português, eu já acho que é uma língua um pouco mais complexa para você conseguir fazer um discurso. total. Então, assim, eu acho que também é uma coisa que me ajuda muito a separar a persona musical da pessoa que cria o conteúdo. Hum, Porque eu quero que as pessoas olhem para a minha música e para o meu conteúdo e para quem eu sou e tudo mais e entendam que eu não sou uma coisa só. Eu quero mostrar que eu tenho camadas. Eu adoro falar que eu sou uma cebola, porque assim, eu tenho um monte de camada diferente que as pessoas vão ter que descobrir que eu não sou uma coisa só. hum. Então eu acho que o motivo de eu fazer música em inglês e eu sempre estar buscando essa questão dos discursos, de criação, buscar sons que sejam nostálgicos ou mais modernos e tudo mais, é porque eu quero que as pessoas se identifiquem, ainda por ser eu fazendo, mas entendam que tem um pedacinho a mais ali do que elas já estão acostumadas, Uhum. É, sabe? isso Então, ficou nítido quando eu tava ouvindo, eu percebi isso sim, essa mescla. E foi o que eu mais gostei, na verdade, eu achei bem legal. E assim, falando um pouquinho sobre a sua carreira de cantor, você tem ambições com ela? Quais são as suas ambições? Você faz mais porque você precisa se expressar, ou você tem realmente ambições com ela no sentido de, olha, eu preciso me lançar aqui para ser um artista mainstream, por exemplo? não, eu me considero um artista de quarto, um bedroom artist. Eu me Uhum, considero um artista de estúdio, um artista realmente de produzir músicas, porque eu quero que a minha música seja uma outra parte que eu não consigo expor da minha realidade. Eu acho que a música, ela antes eu tinha mais essa ambição. Eu acho que quando eu era mais novo, quando eu ainda cantava em garagem, quando eu ainda tinha ali as minhas primeiras músicas que eu produzia, quando lá em final de 2009, 2010, que eu ainda era adolescente, eu acho que eu tinha mais o sonho. uhum, Hoje em dia, eu já não tenho mais o sonho, mas eu tenho a ambição criativa. Então, eu acho que eu preciso suprir a ambição criativa. E o que hoje eu estou tendo a capacidade de fazer, né, pela questão principalmente da evolução de software, porque hoje em dia a gente tem a inteligência artificial para ajudar a gente em coisas que antes eram muito difíceis de fazer. Muito, muito mesmo difíceis de fazer. E muitas vezes a terceirização dessas coisas na produção musical ficava muito caro e muito inviável. Então, assim, antes, né, vou dar um exemplo para você. O meu primeiro álbum, eu demorei para fazer ele. Eu comecei a fazer ele em 2011 e eu terminei ele em 2013. Então, assim, eu demorei por quê? Eu dependia de um produtor musical 100% do tempo para ele trabalhar comigo. Ele tinha vários empregos diferentes. Então, assim, eu tinha que conciliar o meu horário com o horário dele. Eu fazia faculdade. Então, assim, foi assim, 3 anos para fazer. O segundo álbum foi muito mais difícil. O segundo álbum eu demorei 5. Por quê? Porque eu passei 2 anos só escrevendo e depois mais 3 anos só fazendo. Por quê?
porque eu já tinha mais o produtor musical disponível nos meus horários, mas eu já tinha a minha agência que eu precisava conciliar com o meu trabalho, que já era outra coisa. Então, assim, foi dessa forma. A partir do momento que eu comecei a estudar música para produzir as minhas próprias músicas, eu agora faço a minha produção totalmente independente de qualquer pessoa. Então, assim, eu posso estar de noite numa crise de insônia, eu sento lá e vou fazer beats, eu sento e vou escrever alguma coisa. Então, agora é muito mais fácil. E o bom é que, tipo assim, às vezes eu tiro o final de semana só para gravar música. Então, às vezes eu passo o sábado a tarde inteira gravando música. Então, eu gravo, tipo assim, 8 músicas num sábado. E aí eu vou trabalhando naquelas músicas na semana, sabe? Então, às vezes, quando eu gravei o meu álbum do ano passado de Natal, eu gravei ele em 2 finais de semana diretos, né? Então, eu gravei sábado, domingo, todos os dias, à tarde. E durante a semana eu ficava produzindo o álbum. Eu, às vezes, ficava sentado no computador 10 horas e eu só dava uma paradinha para gravar meu conteúdo e voltava pro computador, porque eu queria realizar aquele álbum. Uhum. E assim eu fiz. Deu certo, foi muito legal. Então, assim, hoje eu tenho muito mais essa necessidade de botar para fora Uhum. e de fato provar alguma coisa para alguém. Sim, e Sabe? Tipo assim, olha, dá 100 pra. pessoas escutarem, tá ótimo. Se 10 Sim. pessoas escutarem, tá ótimo. Mas eu vou fazer aquele álbum como se eu estivesse fazendo o último álbum da minha vida. Pois era isso que eu ia falar, porque quando a gente escuta o álbum, ele tá tão bem feito, mas tão bem feito, que é difícil de acreditar que você fez sem grandes ambições, porque ele tá É. muito bem feito. Então, assim, você escuta a batida, você te lembra alguma coisa. Eu tô usando bastante, eu tô escutando bastante para treinar, porque, Uhum. sabe, aquele. Não sei se você passou por isso, mas na época que a Madonna lançou a música Sorry, muita gente falava que gostava de ouvir a música Sorry caminhando na rua, que dava um É. poder. E eu tô fazendo isso com as suas músicas. Eu sinto um Ah, poder. Eu achei muito legal. Eu achei muito bacana. E o fala. próximo álbum vai ser, assim, insaníssimo. Sério? Eu tô alucinado pelo outro álbum, porque ele eu já tô trabalhando nele, quer ver? Desde janeiro. Então eu já tenho, assim, eu tenho uma quantidade grande de músicas pro próximo álbum, mas ao mesmo tempo que eu fiz esse álbum, eu também produzi músicas que eu acabei lançando nesse ano, porque chega uma hora que cansa de fazer o mesmo tipo de ritmo, o mesmo tipo Uhum. de ideia, né? Porque é aquela coisa, álbum para mim, você tem que ter um contexto só. Você quer apresentar um determinado contexto. Num EP, por exemplo, como eu fiz no In The Scene Club, eu pude botar vários estilos diferentes que eu tava ouvindo e gostando. Que era uma coisa que eu queria fazer assim, eu quero fazer uma coisa farofa. Então eu vou botar de tudo um pouco, e foi o que eu fiz. Agora o álbum não, o álbum vai ser super assim, amarradinho, bem feitinho. Outra proposta, igual eu fiz o álbum de 2025. Ai, que delícia. Tá muito legal. Eu gosto de uma que eu acho que chama Secret Garden também, que eu Ai, achei muito legal. O álbum inteiro tá muito bom. É aquele álbum que você vai escutando o EP, né? Você vai escutando é. do começo ao fim, depois você volta. E aí eu fico imaginando a história por trás. Eu fico falando, meu Deus, será que isso aqui é a história de alguém? Será que teve alguma coisa assim? É muito legal. Acho que gera todo um Assim, debate. aquele EP, eu acho que ele é muito sobre a minha vida depois que eu saí da cidade pequena. Uhum, Porque eu vi coisas, eu aprendi coisas. Eu terminei um relacionamento de 5 anos. Então, quando eu saí do relacionamento, eu tava com uma perspectiva completamente diferente de mundo que eu tive que reaprender. Eu tive que uhum. me ressocializar. E eu tenho muita fobia social. Ah, Eu sou é? super caseiro e assim, eu saio pouquíssimo, então eu me forcei a sair, a ver pessoas, a voltar a conversar com as pessoas, a me comunicar fisicamente com as pessoas. Eu tinha desaprendido muito. Sim. Então eu acho que esse EP me botou muito nessa linha assim de falar sobre um pouco as minhas histórias na internet, pessoas que eu conheci, que eu me relacionei brevemente, músicas que eu ouvi na balada, pessoas que eu conheci através de músicas que eu ouvi. Então, foi muito essa proposta. Bem orgânico, né? Você Bem faz. orgânico, bem orgânico. Algo que já não está acontecendo no álbum que eu estou fazendo para o ano que vem. Ele já tá Eu já mais. falei o que eu precisava falar no aspecto do que eu reaprendi, e agora eu já estou muito mais focado numa coisa de tipo assim, eu quero falar sobre algo que importa, Uhum. Que sabe? legal.
E o bom é que, assim, tem espaço pra tudo, né? Tem aquele... É igual diva pop. A gente tem as divas pop que, por exemplo, a Anitta, agora que lançou Equilibrium 2, que você vê um álbum coeso do começo ao fim, mas ela tava vindo de outros Proposta que ela álbuns nunca também. tinha. É, exatamente. E É. falando em Anitta, Hum. muitos dos seus seguidores, eles são fãs da Anitta, que chegaram até você por conta dos vídeos. Parece que o seu primeiro vídeo foi sobre a Anitta, o seu primeiro vídeo que O primeiro viralizou real foi sobre a Anitta. sobre a Anitta. E como que você hoje pensa num conteúdo? Você pensa no conteúdo de acordo com o que você acha que vai dar mais views? Ou você pensa assim, não, eu tenho seguidores que são fãs da Anitta, então com certeza, se eu falar dela, eles vão assistir. Ou você faz vários conteúdos diferentes e eles atingem cada um seu próprio público? Eu acho que eu faço conteúdos diferentes e eles atingem cada um seu próprio público. Porque, assim, você tem que entender que, por mais que você tenha um perfil traçado do seu público, que você entenda o que seu público quer consumir de você, né? Também é bom você instigar as pessoas que já te assistem de forma cotidiana a verem coisas que talvez você pode oferecer para elas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gosto de falar muito sobre, ai meu Deus, a Anitta tá passando isso, a Anitta está sendo alvo disso, daquilo, papá, porque eu faço uma fofoca, Uhum. eu também acredito que eu posso fazer com que aquela pessoa que assistiu a fofoca é, ver que tem uma coisa por trás da fofoca. Porque as pessoas não falam à toa, ninguém chuta o cachorro morto à toa, entende? Uhum. É sobre isso. Ninguém vai xingar a Anitta só porque não gosta da Anitta. Eles têm que ter um motivo. Mas por que, que aquele motivo existe? Então eu acho que a partir do momento que eu consigo pegar isso e aplicar, eu consigo entregar a fofoca e mais um suplemento. Então eu acho que é sobre isso, É o combo, sabe? né? É o combo. Você tem Sim. que entregar tanto a farofa, quanto você também tem que botar ali um tempero diferente. Sim. Inclusive eu vi que na época da Britney, da tutela da Britney, você foi uma das pessoas que mais informou a gente. Eu ia toda vez no seu canal para entender. Muito. A cobertura do Free Britney foi babadeira. Foi muito legal e assim, eu acho bacana porque naquela época eu vi muita gente usando seus vídeos para ela botar nos vídeos delas, quando elas queriam Sim. informar sobre o caso, e tá acontecendo bastante isso ultimamente. Às vezes eu tô no canal de uma outra pessoa, eu vejo ela te usando lá para contar uma história. Como que você vê isso hoje em dia? Você se incomoda quando a pessoa pega seu vídeo e coloca lá, ou você entende que faz parte de um contexto maior e ela tá dando a opinião dela usando o seu vídeo como fundamento? Não, eu não me importo nem um pouco, pelo contrário, eu acho ótimo. Uhum. Porque, assim, por exemplo, as natisas, eu vou mandar meu advogado atrás delas porque eu quero royalties, né? Eu falei já para elas, falei, ó, vocês usam tanto a minha voz aí que eu sou o narrador, eu sou o Lombardi desse canal. Quero Então, assim, participação. eu falei para elas, não, senhora, eu quero meu cheque. Que isso? Não vão abusar de um homossexual da cidade do interior desse jeito, só porque você é de São Paulo. Uma simples camponesa. Não vou, não tolerarei, eu admitirei. Então, assim, eu até brinquei com ela sobre isso. Falei, não, se eu sou o Lombardi, eu quero meu cheque. Sim. Mas eu acho o máximo quando as pessoas usam, quando as pessoas referenciam, quando as pessoas dizem, ai, mas eu vi no canal do Gabriel, papapá. Porque, assim, é aquilo. Como eu disse para você agora mesmo, antes as pessoas, elas tinham uma percepção minha num núcleo que tinha ali várias pessoas fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, eu já não tô mais naquele lugar mais. Uhum. Eu já sou tipo assim, ou tem gente que me adora e tem gente que me detesta muito, Uhum. né? E as pessoas verbalizam isso. E tá tudo bem, cada um tem o direito de amar e odiar o que quiser. Sim. E eu acredito muito que é por causa dessa dualidade que eu consigo hoje fazer o que eu faço, sabe? Que eu atraio atenção. Então eu não acho ruim nem um pouco das pessoas usarem o vídeo, ou de me xingar porque eu falei às vezes uma coisa que elas não gostaram, não tô nem aí, Sim. sabe? Tipo, falem, MC Melody, falem bem do canal, mas falem de mim, entendeu? E essa percepção você sempre teve ou é mais recente? Porque eu imagino que no começo, quando a gente está criando conteúdo, a gente fica lendo os comentários, fica com uma expectativa, né? E aí no começo você fala, ai que legal, minha mãe curtiu, meu amigo, meu irmão, não sei quem. E aí em algum momento você começa a ver pessoas muito diferentes que você não imaginou comentando. E talvez venha com uma mistura de medo ali, de empolgação, ai, tô conseguindo. Mas eu imagino que quando vem os primeiros ataques,
talvez você pense, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que é isso que eu quero? Como foi pra você quando você teve o primeiro hate? Nossa, o começo foi terrível. Foi Terrível. terrível, porque assim, eu sempre lidei muito com uma síndrome de impostor enorme. Eu sempre pensava, tipo assim, que eu não estava fazendo o suficiente, que eu nunca fui bom o suficiente, porque, infelizmente, do lugar que eu vim, isso foi uma coisa muito falada na minha cabeça. Então, digamos que até pouco tempo atrás, isso ainda era um tormento para mim. Uhum. Mas aí, eu fui num psiquiatra muito bom. E aí, eu fiz uma terapia muito boa. E aí, eu tomei um remedinho. E aí, comecei a ficar mais forte. Assim. Então, às vezes, o que a gente precisa é só de um pouco mais de força, porque aí você consegue passar por cima. E eu acho que hoje eu consegui passar por cima por isso, Uhum. porque eu tive esse auxílio de destruir aquela vozinha que ficava na minha cabeça, me dizendo que eu sempre estava errando, Uhum. sabe? Então eu eu corri atrás para resolver. Então hoje já não tem o mesmo tipo de impacto que tinha antigamente. Sim. Antigamente estava muito mal. Fora também outras questões que eram muito mais difíceis para mim, como por exemplo a minha aparência, a questão do meu peso. Até hoje as pessoas falam horrores do meu peso. Só que, tipo assim, uma coisa é as pessoas falarem do seu peso quando você está pesando 120 quilos, e outra coisa são as pessoas falarem do seu peso com você pesando 88 quilos. Então, tipo assim, quando as pessoas te chamam de gordo, quando você está numa fase que você está se sentindo bem, não importa. Sim. Agora, quando você está numa fase que você está se sentindo mal e as pessoas te chamam de gordo, isso bate diferente. Então, assim, eu aprendi a filtrar isso também pela minha mudança, meu correr atrás de melhorar a minha saúde, a minha imagem e tudo mais. Então, como eu disse, foram etapas que eu fui passando, tratando e quebrando a vozinha que ficava na minha cabeça, sabe? Uhum. Então, é assim, E é você vê correr. que por mais que você tenha já bastante tempo gravando, que você tenha todos esses números, que as pessoas te referenciem nos vídeos e te elogiem, que você vire até manchete, que a gente vai falar disso daqui a pouco, mesmo assim a vozinha continua aparecendo. Por mais que esteja longe, ela ainda dá as caras de vez em quando. Ah, ela dá uns gritos, aí eu mando ela para aquele lugar e eu faço assim, ah, sai, sabe? Não, assim, às vezes vem uma breve bad, mas passa. Mas passa. Você É, sabe que minha amiga e eu, a gente tem um truque. A gente dá a gente dá um nome pra voz. Então a gente chama de Berenice. E aí, quando a uhum, gente sabe que a voz tá aparecendo, a gente fala, ó, Berenice não tá no bom dia, Berenice tá sugerindo coisas aqui. Então a Berenice, gente, a gente acaba diminuindo o poder que a voz tem. Qual é o seu truque pra lidar com ela? eu não tenho um truque. Eu, sinceramente, assim, só faço o que eu ocupo a minha mente. Uhum. Sabe, a minha bisavó falava horrores que a cabeça vazia ela é a oficina do diabo. Essa é, sem dúvidas, a coisa mais antiga que eu ouvi na minha vida. Né? Uhum. Desde quando eu estava saindo ali do útero da minha mãe, eu já ouvia essa citação. E aí eu comecei a fazer isso. Então, quando eu percebo que às vezes a voz está falando muito na minha cabeça, que ela está querendo me atrapalhar, eu ocupo a minha cabeça fazendo alguma coisa. Então, Uhum. eu vou ler algum conteúdo para produzir um vídeo, eu sento no computador e vou fazer alguma música, eu me ocupo. Eu Você me ocupo. não deixa Eu ela tomar muito tempo. não deixo ela Ela, ficar ali. ela não pode ficar livre ali, né? Não Sambando. pode. Porque, infelizmente, a voz ela tem esse grande problema. Quando ela fica ali e você vai deixando ela ecoar, ela te, ela te engole. Então, assim, eu já fui engolido muitas vezes e eu não quero mais ser engolido por ela. Sim, faz muito bem. Saber o É, local que você coloca cada coisa, inclusive a vozinha, é, né? é. Gabriel, falando um pouco sobre as pessoas que você fala nos seus vídeos, por exemplo, a Britney, eu já vi muitos vídeos da Blake Lively e tudo mais.
A impressão que a gente tem assistindo é que você tem um conteúdo, por exemplo, sobre a Britney que você gosta de falar. Você tem um sobre a Anitta que você gosta de falar. Então você fala de conteúdos que você gosta, pelo menos é isso que passa pra gente. Tem algum conteúdo que você faz porque você sente que precisa, mas que você fala, eu não gosto tanto disso, preferia falar da Britney, preferia falar da Anitta, por exemplo? Ah, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Nossa Então você senhora. acaba não falando só do que gosta, né? Não, eu já não falo do que eu gosto há muito tempo, Uhum, sabe? Eu aprendi que às vezes eu posso. Porque assim, antes eu tinha muito essa coisa de falar o que eu gosto para encontrar muitas vezes pessoas parecidas comigo de gosto. uhum, Hoje em dia, eu já não tenho mais essa vontade de encontrar pessoas parecidas comigo. Eu só quero que as pessoas tenham aquele momento ali de sabe, de desligar a mente, uhum, ouvindo alguma coisa que eu possa oferecer a elas, uhum. entende? Sim. Então, assim, eu acho que se eu tenho uma história legal que eu possa contar para aquelas pessoas, que eu possa trazer para elas de fofoca, de entretenimento, de enfim, qualquer coisa que eu possa trazer alguma coisa que aquela pessoa se interesse, que aquela pessoa se desligue às vezes de alguma coisa que ela não tá muito feliz, pra mim tá valendo, Uhum, sabe? O caso da Blake Lively, o que me pegou muito no caso dela, que me fez assim me aprofundar no caso dela, porque eu só conhecia ela como atriz dos filmes dela, mais blockbusters, que eu sempre gostei. Tipo, eu sempre adorei Águas Rasas. Por quê? Porque é filme de tubarão, eu adoro filme de tubarão. Entendeu? Então, assim, Águas Rasas eu amava por causa disso. O que ela fez com a Anna Kendrick, igualmente. Era uma história ali que tinha uma proposta ali dela fingir a própria morte e tudo mais. Então, eu amava aquele conteúdo, aquela uhum, ideia. Aquele filme. Só que o que acontece? Eu tinha uma percepção da atriz, né, por ela usar o vestido da Britney e outras coisas, que me trazia muito uma nostalgia, uma coisa assim, sei lá, eu gostava do carisma dela. Só que aí, quando eu comecei a perceber que por trás da pessoa pública, ela não era uma pessoa boa, e que aí eu uhum, comecei a estudar mais sobre as histórias da vida dela, pessoas que passaram na vida dela que ela magoou, coisas que ela fez para chegar lá. Eu falei, essa pessoa não é tão bacana. uhum, Quando aconteceu o processo, eu acho que eu tive um episódio de hiperfoco no processo, e além de eu ter lido o processo, eu acho que o que me fascinou foi como o próprio processo desmascarou o processo, sabe? E uhum. eu acho que eu nunca tinha visto uma coisa dessa forma no tempo que eu produzo conteúdo de entretenimento, né? A gente que é muito hiperexposto a só um veículo de mídia, a gente já tinha uma história narrada de uma determinada forma. A partir do momento que você pega o processo, que você pode ver os dois lados, aí você fala, opa, isso aqui não é muito bem certo, não é muito assim. Nossa, isso aqui não faz tanto sentido. E aí eu não consegui conformar com aquilo. Eu Uhum. achei, assim, de um nível de baixeza, de vergonha, de você usar o seu status, de tudo, sabe? Para intimidar as pessoas, para destruir o trabalho das pessoas, para conseguir dinheiro, para conseguir créditos que nunca foram seus, sabe? É insano, Pensando. insano. E aí eu fiquei, eu sei lá, me bateu acho que um senso de justiça que eu não consegui fazer vista grossa sobre o caso Uhum. dela. Não Vira uma consegui. questão quase que pessoal, né? De Eu mostrar. falava assim, caramba, gente, não é possível que as pessoas não conseguem perceber o quão grave isso daqui é. E o Sim. quanto essa história se repete. Sim, eu imagino. Mas eu acompanhei bastante os seus vídeos sobre ela e eu também tinha essa percepção, porque eu acho que eu confundi ela, o personagem com a pessoa, mas aí vendo você lendo ali as coisas, eu falei, eita, acho que eu tô confundindo a Serena Van der Woodsen com a Blake. E a Serena também não é Não, o a Serena também era uma cretina. cão. Então, assim,
você percebe que a Blake Lively só consegue interpretar ela mesma, né? Isso é uma percepção, assim, chocante da realidade. Você entender que ela só sabe fazer o papel da Mean Girl, Uhum. Da menina sabe? rica privilegiada que. Exato. Que Sim, passa por cima de todo mundo pelo que ela quer. sim, E as redes de contatos da Blake Lively eram usadas para isso, sim. né? E o fato de muitas pessoas do círculo dela terem sido desmascaradas, né? E muitas pessoas não aceitarem essas pessoas sendo desmascaradas, diz muito pra gente sobre aquilo que eu te disse. A relação parasocial que as pessoas desenvolvem com o artista, a pessoa envolvida numa determinada trama, né? Que elas Uhum. querem trazer que aquela pessoa para o mundo real como se aquela pessoa fosse só aquilo, e como a mídia incentiva o lado conveniente da história, né? Sim. Então eu acho que quando você começa a ter essa quebra, você vai vendo muita coisa podre. Eu imagino. Realmente, quando você se aprofunda, você acaba se decepcionando, né? Até com a visão das pessoas mesmo, porque você começa a questionar se a pessoa realmente tem um bom coração, a pessoa que tá comentando ali, ou seja, ela não sabe o que ela tá falando, ou se ela sabe e tá ignorando o fato de que, olha, a pessoa tá fazendo mal pra um monte de gente inocente e você tá aí passando pano pra ela, né? Acho que Tá? a gente muda muito. Mas falando em pessoas que te seguem, eu queria saber se você tem uma espécie de galinha dos ovos de ouro, aquela artista que você fala, essa pessoa aqui é responsável por 90% do meu faturamento. Quem seria essa pessoa na sua vida? Essa pergunta é muito boa. Não acho que eu tenha mais essa galinha dos ovos de ouro. Eu acho que eu tinha mais no YouTube. No YouTube, na época do YouTube. No YouTube eu tinha uma granja de Anitta que era uma loucura. Os Nossa, Anitters são bem dedicados, né? Se tem um povo nossa, dedicado, são os a Anitters. essas coisas aí, a Pablo, elas me trouxeram tantas coisas legais, sabe? Uhum. E assim, tanto que eu até hoje eu tento retribuir as coisas legais que elas me trouxeram, sempre que elas lançam projetos e tudo mais, sempre tô falando delas, Sim. sempre faço questão de trazer. E uma coisa que me proporcionou com o Instagram, o TikTok e tudo mais, foi a proximidade mais de pessoas que são próximas dessas artistas ou até delas mesmas, né? Uhum. Então há pessoas que eu tive a oportunidade de conversar e aprender certas coisas que antes eu falava nos meus vídeos, né? Baseado na percepção o quê? Unilateral, que era a que Uhum. chegava mais até mim. Eu fui descobrindo coisas assim insanas. Por exemplo, todo mundo acha que o clipe mais caro já feito no Brasil é o clipe de modo turbo da Luísa Sonza, que custou 1,5 milhão, né? Uhum. Mas não foi. O clipe mais caro feito no Brasil foi Dia Meia-Noite, da Pablo Vittar, que custou 3 milhões. Nossa, é surpresa pra mim, eu não fazia ideia também. Pois é. Então, assim, quando você vai descobrindo essas coisas, você vai entendendo que, assim, quem sabe fazer a narrativa vence. Uhum. A Luísa soube muito bem fazer a narrativa em vários momentos. Uhum. Vários. Sabe? Agora, no Brutal Paraíso, não tanto, mas nos outros projetos ela soube fazer muito bem. No Uhum. Escândalo Íntimo, ela fez lindamente. No Doce 22, ela foi babilônica, sabe? Então, assim, é sobre isso. E uma coisa que eu falei para a equipe da Pablo, para o pessoal próximo da Pablo, eu falei, caramba, gente, vocês não souberam aproveitar esses ganchos. E sabe o que eles responderam para mim? Eles disseram, nós não queremos isso, a gente quer falar da música. Uau! E eu achei isso muito interessante, porque uma das coisas que mais é falada sobre a equipe que trabalha com a Pablo é que elas não divulgam direito a Pablo. Uhum. Mas é porque a equipe da Pablo se preocupa com a música, não Eu já se preocupa escutei isso. com a outra parte. Uau, que legal. E, inclusive, falando de histórias de bastidores, eu sei que você precisa ir, ai meu Deus, já passou muito do tempo. Não, tá de boa. Desculpa te segurar tanto tempo, mas Não, tô contando.
Eu vi uma história de que você recebeu um convite da própria equipe da Miley Cyrus para interagir sobre um lançamento dela. E eu imagino que essa história de receber convites da equipe aconteceu até recentemente, inclusive com a Bruna Marquezine, né? Que a equipe dela te mandou uma mensagem pedindo para você apagar um post. Como que é isso? Que você chega e fala: Meu Deus, eu tô num momento da minha vida que a equipe da artista que eu comento sabe da minha existência, a artista sabe e de alguma forma elas querem me envolver ali no cenário dela, seja pro bem ou seja pro mal. Então, eu antes era mais deslumbrado. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de sangue frio. Uhum, Porque, por exemplo, no caso da Bruna Marquezine, aconteceu uma situação que, assim, vou contar para você a situação que aconteceu, que é uma situação pesada, mas eu vou contar por causa do seguinte. É, essa história precisa ser falada porque eu descobri que várias pessoas passaram a mesma situação. uhum, E a partir disso, eu acho que vai colocar talvez um pouco mais de luz em uma coisa do Brasil que poucas pessoas falam: a cultura do ban, ou seja, do derrubar o seu conteúdo uhum, para extorsão, tá? Isso é muito importante. O que acontece é o seguinte: a Bruna Marquezine, ela é sempre muito fotografada por no Rio de Janeiro por uma agência de paparazzi, que meio que é a agência de paparazzi que domina os flagras de celebridades no Rio de Janeiro. Essa agência de paparazzi também tem vínculo em outros lugares. E o que aconteceu? Essa agência de paparazzi, ela vende fotos para sites de entretenimento do Brasil. Então, tipo assim, se você entra no Terra, se você entra no UOL, se você entra no Léo Dias, se você entra no Metrópolis, todos os lugares, você vai encontrar fotos que fazem parte do acervo desta agência. uhum, Só que o que acontece? Essa agência vende para os veículos, mas quando alguém faz algum conteúdo baseado no veículo, a agência derruba o conteúdo e tenta fazer acordo com a pessoa pelas fotos, sendo que as fotos já foram vendidas. E as pessoas muitas vezes se sentem intimidadas e elas fazem o quê? Elas apagam seus conteúdos, elas deixam de falar porque elas não sabem os seus direitos dentro das plataformas, né? uhum, O Brasil tem uma lei de direito de imagem muito pesada, muito. Só que o Brasil também tem uma coisa que chama conteúdo transformativo. A lei entende o que é conteúdo transformativo. Quando você não está usando um determinado conteúdo de uma pessoa com este objetivo de comercialização, né? uhum, E o que aconteceu com a Bruna Marquezine? Eu usei algumas fotos da Bruna Marquezine que estavam disponíveis no site do Léo Dias e eu recebi esse strike uhum, YouTube, quase perdi o meu canal do YouTube, que eu demorei 5 anos para fazer, porque essa agência de paparazzi queria que eu pagasse pelas fotos e eles ficaram me atormentando no e-mail, no WhatsApp, insistentemente. E por fim, eu resolvi buscar os meus direitos, fui atrás de um advogado e o meu advogado falou para mim: não, isso tá errado. O que eles uhum, estão tentando fazer com você é extorsão. Porque eles já venderam para outras pessoas, eles podem ter o direito, mas você não está vendendo as imagens. Você está simplesmente falando, detalhe, na frente da imagem que está atrás de você. Então você é o centro uhum, da imagem, a imagem é apenas ilustrativa de um outro veículo que já pagou. Então isso é conteúdo transformativo. Conteúdo transformativo, a lei entende. Então, o que acontece? Eu fiz uma nota para o YouTube, uma nota judicial para o YouTube, mandei para o YouTube explicando toda a situação e eles reestabeleceram o meu canal e eu não precisei pagar nenhum tostão para essa agência, uhum, entendeu? E o que acontece? Eles tentaram fazer outras vezes. Eu fiz a mesma coisa e foi reestabelecido. uhum, Então, o que é que acontece que eu aprendi, né, a fazer? Eu aprendi a evitar conteúdos que venham dessa agência, né? Tanto que eu busco fotos que às vezes estejam no próprio feed das pessoas, tudo mais, eu ilustro de outras formas. Agora, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo com IA. Depois que eu preciso falar da Bruna Marquezine, eu faço o quê? Eu faço fotos dela com IA, yeah,
fotos em outras poses que ela já postou, por exemplo, no próprio Instagram dela com o Shawn Mendes ou sozinha. Por Uhum. quê? Para não precisar dar isso para outra pessoa. Sim. Porque é muito absurdo como que essas pessoas agem muitas vezes. Sim. E aí, o que foi que aconteceu nesse meio tempo? A Bruna Marquezine processou essa agência por eles terem colocado uma câmera na janela da casa dela e fotografado ela dentro da casa dela em momentos íntimos com o Shawn Mendes e vendido as fotos. Então, assim, isso para mim foi muito importante, porque eu fiquei achando muito que eu tinha errado em diversos aspectos, mas depois eu fui entender que eu não fiz nada de errado. Que eu estava ali fazendo o meu trabalho de forma limpa, Sim. que eu dei crédito a quem precisava receber os créditos, enfim. Então, assim, foi uma coisa que me desanimou, mas depois eu achei um jeito de contornar este problema. Sim. Porque é uma coisa que eu não vou aceitar é esse tipo de coisa. E uma coisa que eu fiquei muito chateado também, e foi o que me fez decidir parar de fazer vídeo para o YouTube. O YouTube não dá suporte para você a partir do momento que você faz denúncias desse tipo de conduta. O YouTube cagou para o que eu estava passando. Por mais que violasse as regras internacionais da plataforma. Porque o YouTube, ele segue as leis dos Estados Unidos, que é onde ele está estabelecido. Mas também ele cumpre leis quando recebe determinados tipos de processo sobre as leis do território. Mas como foi uma coisa dentro da plataforma, eles seguiram a lei dos Estados Unidos. E a lei dos Estados Unidos deixa muito claro que você não pode dar strike em um conteúdo e pedir dinheiro por isso. Sim. E eles fizeram e eles não me deram suporte nenhum. Então foi uma coisa que me desanimou muito e foi o que eu decidi de vez parar de produzir conteúdo pro YouTube. É cansativo, né, ter que lidar com isso, até porque você entende que ali era, igual você mesmo disse, uma tentativa de cercear o seu direito de comentar, de assustar de certa forma para ver se você recuava. Muitas outras pessoas devem ter recuado. E aí foi quando eu descobri que muitas pessoas recuaram, que muitas pessoas tiveram vídeos derrubados, canais banidos e tudo mais, por conta dessa empresa que fez exatamente a mesma coisa. E quando você procura o nome da empresa e você vai ver, por exemplo, as pessoas reclamando, é sempre a mesma coisa. Derrubaram, me pediram dinheiro. Derrubaram, me pediram dinheiro. Sempre, sempre, sempre. Gente. Sem nenhum tipo diferente de. E as pessoas não têm dinheiro para poder pagar. Eu não tinha dinheiro para pagar. Né? Eu até falei, não, eu apago o conteúdo, né? Emito ali um comunicado que eu usei a foto, né? Mas eu preciso que vocês retirem o strike. Eles disseram para mim, não, você vai pagar pra gente, a gente não vai retirar o strike, porque é nosso direito. E aí eu pensei comigo assim, então eles não querem fazer um acordo. Eles querem só que eu pague. Então foi a partir do momento que eu comecei a ficar menos legal, sabe? Eu comecei a ficar um pouco mais veiaco. É importante, né, ter esse posicionamento. Aí foi isso que aconteceu. Então, quando a equipe da Bruna Marquezine veio falar comigo, que muita gente me criticou por eu não ter feito o que a equipe dela me pediu, naquela situação, o que me deixou com raiva, né, foi o fato deles verbalizarem para mim: tá tudo bem o Shawn Mendes publicar, porque é o Shawn Mendes publicando, mas o seu conteúdo, a gente pode tentar exercer algum controle e pedir para você retirar. Não. Entendeu? Eu achei desaforo e o pessoal achou que eu devia ter concedido. Falei, não vou, eu não fiz nenhuma coisa errada. Sim. Eu não cometi nenhum tipo de crime, eu não contribuí de forma nenhuma negativa ou com objetivo negativo aquilo que foi falado. Pelo contrário, eu apenas falei de uma situação que aconteceu que estava ali disponível para todo mundo ver. Você replicou só, né, uma informação, assim como você sempre faz, você não criou nada. Não. E aí eu falei para eles, olha, eu não vou tirar o vídeo, porque não faz sentido, desculpa, é uma coisa, você fala para mim que o Shawn Mendes, que é namorado dela, que tá dentro da casa dela, ela não pode pedir para ele não fazer aquilo, mas para mim, que sou um produtor de conteúdo, que tô aqui no fim do mundo falando sobre aquilo, você já acha que eu tenho obrigação? Acho que não. Eu achei que você foi grandão nisso, viu? Eu li lá o que você mandou para eles. Eu achei incrível.
Not today, Satan, né? Eu fiquei, tipo, e o pior é que as pessoas falam, ah, você vai ficando antipatizado por isso. Beleza, vamos ficar antipatizado. Mas, assim, eu acho que existem concessões que devem ser feitas de acordo com determinadas coisas que estão acontecendo e outras que não, Sim, sabe? Então, assim, a partir de agora eu vou agir com um pouco mais de racionalidade perante as coisas e menos com medo, sim. porque eu sempre tive medo. E agora eu não vou ter mais medo, não, sabe? Eu acho que depois que eu tive uma assessoria jurídica, que eu tenho agora uma pessoa por trás de mim fazendo essa parte, agora eu me sinto mais protegido. Uhum. Entende? E foi exatamente isso que eu fiz com os fãs da Ariana Grande, porque eu fiz. Eu mandei para o meu advogado está resolvendo tudo, já entrou já tem o BO, tem absolutamente tudo. Então, assim, é um crime digital que foi feito comigo e não é uma ameaça que eu vou processar. Eu já processei. Então, assim, apenas esperem. Entende? Porque não vai ser mais essa brincadeira de criança. Não vai ser mais essa palhaçada. Sim. Uma coisa é aquilo que eu falei. Uma coisa é você discordar do conteúdo. Outra coisa é você pegar meus dados, é você tentar acessar meu cartão de crédito, é você tentar pegar as minhas coisas de forma indevida, né? E tentar, a partir daí, me, me causar problemas. É Sim. uma coisa é você cometer um crime, outra coisa é você fazer uma crítica. Então, assim, a partir disso, eu percebi muito bem o que eu tinha que fazer. E foi aí que eu fiz, Então sabe? acabou que te forçou a tomar um próximo passo, né? De se precaver juridicamente, de. E eu acho assim que quanto mais você crescer, mais você vai passar por esse tipo de coisa. Então é legal que agora você já esteja com essa equipe sinalizando o que pode e o que não pode, porque né, a gente não tem, às vezes, a informação, a gente acha, ah, eu fiz uma coisa errada, vou desfazer aqui, quando na verdade não. Muita gente se aproveita, né, até disso, do fato da gente não conhecer todas as leis e a pessoa Exato. fala qualquer coisa ali e você imagina que ela tá certa, né? Exato. E para E você eu como percebi muito isso, assim, da pior maneira. sim, E eu não queria ter percebido da pior maneira, sabe? uhum, Eu acho que, tipo, era tudo muito mais fácil de entender e resolver, mas as pessoas preferem sempre a pior maneira, né? Então, assim, vamos pela pior maneira. Ah, não tem problema. é. Agora dá pra ir pela pior maneira. Sim. E Gabriel, para a gente finalizar, que a gente já está aqui chegando ao final, eu queria te falar o nome de algumas pessoas e só para você me contar o que você acha. Se você Tá, gosta, se você não gosta, se você tá, teria uma amizade com essa pessoa. tá. Vamos Me lá. fala o que você acha legal dela. Ludmilla, o que, que você acha dela? Passo, passo. Mas eu Anitta, tenho motivo pra passar. qual motivo? Me conta. O motivo para passar é o mesmo que aconteceu com o negócio da Bruna Marquezine, que no final eu estava falando uma coisa que era verdade. Eles me. Enfim, um resumo bem simples assim. Lembra quando teve o show da Lady Gaga? Eu lembro. Uhum. Lembra que saiu uma notícia que a Ludmilla ia abrir o show da Lady Gaga? Não, isso eu não lembro, não, mas Lembra? teve. Pois bem. Depois você dá um Uhum. Google que você vai ver que saiu uma Uhum. notícia dizendo que a Ludmilla ia abrir o show da Lady Gaga. Eu tenho um conhecido meu na Bonus Track, que foi a empresa que fez o show da Lady Gaga, e ele falou para mim que não houve nenhuma conversa sobre Meu isso. Deus. E isso saiu em diversos portais relevantes e tudo mais. Eu fiz um vídeo comentando que ela não havia sido convidada, que ela não tinha fechado nada com ninguém, tanto que ela Uhum. não abriu nada, né? E me ameaçaram dizendo que ela havia sido convidada e tudo mais, que eu tinha que deletar o vídeo, senão eles iam me acionar judicialmente e tudo mais. Eu fiquei com medo e tirei o vídeo. Aí, quando Nossa. passou o show da Lady Gaga, eu me senti tão burro, que eu reestabeleci o vídeo agora pode ser encontrado, Hum, eu não menti em absolutamente nada, mas assim, eu me senti muito burro de ter aceitado aquilo ali por medo, porque eu não sim. tinha assessoria jurídica por trás de mim sobre aquela informação, que já estava disponível em diversos locais, e nenhum dos locais tirou a informação como obrigaram eu ter tirado, porque o meu vídeo estava viralizando. Sim, agora pelo menos você já sabe que às vezes as pessoas vão te procurar te botando medo, mas você pode Exato. respirar Então, e digamos que assim, a Ludmilla é uma pessoa que
não vou dar o meu apoio, não vou usar, porque depois do que a equipe dela fez ali, que além de ter mentido para o público, que eu Uhum. achei uma coisa muito ridícula sobre um assunto que assim, que não é tentar transformar um assunto sobre ela que não era sobre ela, né? Mentido para o público, iludido um público com aquela proposta, né? No final não aconteceu e ainda me obrigaram a fazer isso. Então, a Ludmilla, eu não tiro o chapéu. Chapéu. É, O próximo nome que eu coloquei aqui é a Anitta. a Anitta, eu tiro o chapéu, eu tiro a calça, Tian, eu tiro tudo, eu tiro pelado pela Anitta. Anitta maravilhosa, né? E sua relação com os fãs da Anitta é uma relação boa? Com os Já foi Anitters? melhor, Já já foi foi melhor. melhor. Já Uhum. foi melhor. Já foi melhor. Hoje eu gosto mais dos Anitters mais velhos. Uhum. Eu gosto do pessoal mais velho da Anitta. Eu o público mais novo da Anitta não é um público que eu interajo tão bem. O público mais velho dela, eu já gosto. Tipo, os 30 a mais da Anitta eu gosto mais. Entendi. É, tem uma melhor relação. Eles entendem mais o humor. Sim. E Britney? Britney Spears. Amo muito, mas estou numa fase que eu me conformei. Já que é isso. Uhum. Eu me conformei. Eu fiquei em negação muito tempo sobre diversas coisas. Hoje eu já me conformei que, tipo assim, ela não volta, Uhum. que ela agora quer paz, que ela quer liberdade, que ela quer só fazer a dança dela e ficar de Uhum. buenas na casa dela, que ela quer dar a volta ali no carro caro dela, parar num drive-thru e comer um frango frito, e que, tipo assim, fim, e é isso. Então eu já me conformei, eu me sinto livre. Sim. É porque Eu às já não, vezes a eu já não me expectativa é sinto mais. nossa, né? Às vezes a gente tem uma visão sobre o que a gente acha melhor para outra pessoa, de como a gente gostaria Eu me sentia um dela. pouco preso em sempre falar para os fãs que a gente pode esperar sempre alguma coisa. Mas eu acho que não. Eu acho que não vale a pena a gente ficar esperando. Fora que uma coisa também que me foi muito interessante nesses últimos tempos também. Quando você começa a ouvir artistas novos que fazem sentido, você também entende que não precisa da Britney voltar. A obra dela já é atemporal, porque a gente tem outras pessoas fazendo trabalhos igualmente ótimos que podem suprir uma coisa que a própria Britney, se voltasse, ela não ia conseguir suprir, provavelmente. Sim, Que a própria exatamente. música hoje em dia pop, né, é muito degradada. Então, não acho que a Britney ia surpreender tanto quanto muita gente acredita mais, musicalmente falando. Acho que as obras-primas dela já aconteceram. Ela já tem o legado dela e o importante hoje Ela não precisa se reinventar ou provar nada pra ninguém. já está escrito, né? A história da Tá, Britney já está é, escrita. E aqui eu coloquei um último nome, Thalia, que é a minha cantora favorita. O que que você pode falar pra gente da Thalia? a Thalia, eu acho que a única coisa da Thalia que. A única coisa da Thalia, assim, que eu fico. Tome Motola, né? Que eu tenho um ranço de Tome Motola que é inexplicável. Eu acho que Thalia. Até hoje eu não consigo entender como que ela teve essa coragem. Ainda produziu filme Tome Motola. Meu Deus! É polêmico Mas, até no meio dos fãs mesmo esse tópico. nossa! Mas vou te dizer uma coisa que também com o tempo eu aprendi a entender, Uhum. né? Ninguém é igual com outra pessoa. Sim, Às vezes existem características dele que a Thalia não se importa sim. e que ela vê outras coisas nele, Uhum. né? Que talvez não aconteceu nos outros relacionamentos, nas outras pessoas que ele trabalhou, porque ele é o cão. Isso ele é. Muita história, né? É, Eu já vi muitos vídeos. tipo assim, uma coisa, o que é certo, o que aconteceu, aconteceu. Ele Uhum. forçou muitas pessoas a diversas coisas, ele sabotou muitas pessoas por diversas coisas. Mas às vezes ele é um bom marido. Sim. Às vezes ele era presente quando ela precisava. Então, digamos que, tipo assim, por mais que Tome Motola seja um tópico que, com certeza, se tivesse uma fogueira, eu amarraria ele e ia falar: Meu Deus, bruxa, queimem. É, a Thalia é o fio da esperança, Sim. Tem um sabe? lugar com carinho.
Eu Ah, amo a eu Thalia amo tanto. Conheci a Thalia recentemente, eu fui em Las Vegas, consegui encontrar ela. E que mulher linda, simpática. contra fisicamente. Fisicamente tiramos foto. Ai, foi maravilhoso. Depois eu te mando a foto pra você Tá. ver. Foi lindo. Ai, tô muito feliz. Mas olha, agora que eu lembrei, a gente não pode terminar sem falar de Mara Maravilha e Xuxa. Como que você tá, Ai, é verdade. você É tá verdade. acompanhando esse surto da Mara? O que que você acha? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fui ao show da Xuxa e eu vivi assim uma coisa que eu não achei que eu fosse sentir. Porque engraçado, eu sempre gostei da Xuxa, mas eu não imaginava que a Xuxa tinha me impactado tanto. Sim. Porque digamos que assim, eu cresci com Xuxa ali, mas não era muito uma coisa que eu estava ali 24 horas por dia afim, Uhum. entende? Sim. Mas ver aquele show, ver aquilo tudo, mexeu num lugar meu, assim, muito fundo. E eu acho que também eu desenvolvi o hábito de prestar muita atenção nas pessoas, né? Tinha duas senhoras na minha frente que elas deviam estar em torno ali dos seus 60 anos tranquilamente. Elas estavam bebendo o tempo inteiro vinho em taças, vestidas de paquita, chorando e cantando todas as músicas, ligando o celular sem querer, assim, com o flash na cara das pessoas que estavam embaixo, Eu faço para igual. poder filmar, ou ligando para pessoas para falar: Meu Deus, é a Xuxa. Ver aquelas pessoas ali vivendo aquilo, naquela situação. Não sei, eu senti uma coisa que eu não sentia antes. Uhum. Então, foi uma coisa que me impactou num lugar, assim, no âmago mesmo. Uhum. E eu acho que me explicou muita coisa sobre mim, sobre a minha infância e tudo mais, e o que significa Xuxa, mais do que talvez a própria Xuxa imagine que ela significa, Uhum. né? E aí, quando eu venho na internet, depois de viver tudo isso, e eu dou de cara com Mara Wonder Wonder, o que, que é que eu testemunho? Eu testemunho uma pessoa que não consegue falar de um, de um tópico sem diminuir a outra pessoa. E, tipo assim, a Mara teve a história dela. A Mara tem o legado dela. A Mara teve o que muitas vezes a Xuxa foi criticada. A Mara era considerada a cantora. Cantora. É. E tipo assim, ver ela falando coisas do tipo, ai, tem gogó com zero gogó, por exemplo, sabe? Porque, Sim. né, ela era considerada cantora, mas, por favor, né? Mas assim, olha, eu fiquei, eu achei repugnante. É repugnante, porque assim, é uma mulher mais velha, falando do corpo de outra mulher mais velha, e tipo assim, tentando trazer narrativas de, sei lá, de pudor, de, pelo amor de Deus, uma visão retrógrada do contexto de ser mulher, do contexto de ser artista. Uma mulher que se considera artista, uma figura da televisão, ter um pensamento, verbalizar de uma forma tão pobre, porque é pobre você fazer isso. É triste, É é triste. paupérrimo, não completa em nada. Uhum. Então, assim, daquele jeito da Xuxa, nossa, foi vergonhoso. É, eu acho também, eu acho Eu acho que triste ela que. se rebaixou muito Uhum. para uma coisa que ela não precisava. A Mara Uhum. não precisava ter chegado Se colocar na. nessa posição, né? Não precisava. Não precisava. Eu também Não penso precisava. isso. Eu acho que é muito triste você observar uma história tão linda viver hoje à base de polêmica e a sombra de uma outra pessoa, né? Eu acho Literalmente que isso é a questão da polêmica, eu acho que é a questão da sombra da mesmo. sombra. O resumo da sua história ser baseado porque uma outra pessoa deu certo e você enfatizar aquilo e você usar narrativas pavorosas que, enfim, nossa, que qualquer mulher que socialmente entende a importância
mínima do feminismo, do direito ao voto, da liberdade de expressão, sabe, do empoderamento feminino, de pertencer a uma sociedade, jamais faria uma coisa daquela. Entende? As pessoas não entendem o quão foda é ver Xuxa Meneghel com 63 anos enfiada numa roupa de Cavaleira do Zodíaco, pendurada com a bandeira do arco-íris num X gigante. Lotando estádio. É a definição, lutando em estádio de 60 mil pessoas. É a definição de Kant. Eu acho. Sabe? Tipo, ver ela falando assim, nossa, eu quero que eu tô fazendo isso aqui, mas eu acho que os meus netos no futuro vão falar, meu Deus, minha avó tinha 63 anos e fez isso. É. Tipo, não é sobre fazer a música, ter a melhor voz, dançar melhor, é sobre mover você. Uhum. Né? A Kelly Clarkson falou isso para Selena Gomez quando a Selena Gomez meio que ficou se diminuindo muito sobre as pessoas não acharem que ela era a melhor cantora do mundo e tudo mais. E a Kelly falou para ela: a música que faz as pessoas felizes é a música que te move. Não é o que você canta mais ou você canta menos. É como você toca os outros. E a partir do momento que a sua música toca, a sua música é boa. Ah, eu amei essa definição. É. Amei. Então, mexeu muito comigo isso na época que a Kelly Clarkson falou para Selena Gomez, e eu acho que a Xuxa devia ouvir isso. Tanto que eu acho que ela ouviu, porque eu falei no ela compartilhou. Ai, que delícia. Então eu falei, eu acho que ela ouviu. Ela é atenta, né? Ela comentou é. um vídeo que eu fiz também, eu achei ela muito atenta, ela tá Ela sempre... é atenta. E ela é muito carinhosa, né? O que todo mundo fala, que ela dá um jeito de dar um carinho pro fã ali, pra quem tá perto dela, de olhar no olho e tudo mais. É. Mas, Gabriel, eu quero te agradecer tanto por você ter ficado aqui comigo tanto tempo, por você ter se aberto dessa forma. É uma honra para mim, como eu te disse. Eu te acompanho muito, eu me inspiro em você. Eu fico feliz de ver outras pessoas se inspirando também, gravando vídeos parecidos com os seus. E assim, do fundo do meu coração, muito obrigado por ter falado comigo esse tempo todo. Imagina, eu que agradeço o convite, fico feliz que você olhe dessa forma para mim, que você dê todo esse valor, porque às vezes eu não dou. Então, assim, saber que tem um ali que gosta de você pelo que você é, às vezes faz o mundo da gente diferente. Então, eu que te agradeço. Muito obrigado. Tem Gentil. muitas, né? Muitas assim que se inspiram em você. E eu quero te pedir para você continuar, para você não deixar essas coisas que aparecem no caminho te impedirem de continuar falando, porque é o que eu falei para você. Tem muita gente te assistindo, tem muita gente torcendo por você, tem muita gente que gosta do jeito que você fala sobre o conteúdo. Então tem 30 mil pessoas falando daquele conteúdo, mas a gente espera você gravar um vídeo, porque a sua forma de falar, a sua forma objetiva de falar sobre os assuntos é o que interessa. É quando a gente começa um vídeo e escuta você lá falando Blake Lively, Anitta, Britney Spears, eu amo você. Pois é, engraçado que, tipo assim, tem gente que critica muito a entonação que eu coloco nas palavras, né? Mas eu acho que a entonação, ela vem muito da minha raiz da MTV, né? Que antigamente tinha muito isso na MTV. E eu acho que é uma característica que ficou. Prega. Eu vi que você se inspira muito na Titi Miller e na Marimun, que elas tinham. A Titi Miller na Marimun bastante. E na Fernanda, né? A Fernanda é minha Beyoncé. Eu falei para ela, eu acho que se eu pudesse definir assim, 3 pessoas que são a minha Santíssima Trindade, né? Eu colocava a Fernanda como a minha Beyoncé. Não, a Fernanda é a Britney, vai. Então seria a Fernanda Ashan como a minha Britney. Eu acho que a Titi como a minha Beyoncé e a Mari Moon ali como a minha Cristina Aguilera. Ai, que delícia. Sabe? Então é muito essas pessoas que eu fui exposto, que não que eu cresci, né? Eu conheci a Fernanda na época da internet, mas assim, nossa, o impacto que ela teve em mim foi enorme, então faz muita diferença. Você bebe de boas fontes. Tem que boas fontes. Tem que beber. E eu, ainda bem que eu tive a oportunidade de falar para essas pessoas, né? Que eu tive a oportunidade de chegar para eles e falar, ó, eu aprendi a entender quem eu sou, porque você me ajudou a entender quem eu sou, numa época que eu nem entendia quem eu era. Ai, então, eu tive a oportunidade de falar para ela. É o que eu tô fazendo com você agora, de certa forma. Você vê como... vai Full tá circle. vendo qual que é o circle? A gente vai passando para frente. Então, eu acho que no fim é sempre uma boa semente que alguém planta na gente, que floresce e depois a gente planta em outra pessoa.
Ai, Gabriel, tô torcendo para que a gente converse muitas outras vezes. Eu comecei meu canal, acho que faz o quê? 15 dias, então tô esperando para ver o que vai desenrolar, mas eu quero voltar daqui um tempo com você, com outra linguagem aqui, porque eu tô aprendendo outra coisa e a gente conversar sobre novos assuntos, porque foi um prazer, foi uma delícia. Muito obrigado. Obrigado você, imagina, eu que agradeço por você ter me convidado, já como seu primeiro é a primeira pessoa que você resolveu chamar, né? Tipo, uma responsa, já, primeiro ali, Exatamente. tá Padrinho, vendo? ó. Você pensa, sabe, tipo, falar, ai meu Deus, Fala assim que esse menino vai pô, fazer, né? ai, pelo amor de Deus, lá vem ele, sabe? É daquele jeito, a bruxa do pica-pau, lá vamos nós, Lá vamos então, nós. é, então eu te agradeço por você ter tido essa confiança de me chamar aí para ser o seu primeiro convidado, porque é uma responsa. Minha honra, Gabriel. Um beijo para Bem, você e um beijo para obrigado, todo mundo que assistiu até agora, gente. obrigado, Beijo! Jeff. Tchau, beijo. Tchau, Gabriel. Obrigado.